Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Bove, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando o Lar. É uma honra ter você aqui. Eu quero desde já pedir para você deixar aí o seu like para nos ajudar, fazer com que esse vídeo chegue a muito mais longe, aí, muito mais lares. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 razões para você disciplinar os seus filhos. E esse vídeo nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos dividir ele em 2 partes. Essa é a primeira parte e no próximo vídeo nós lançamos a segunda parte desse vídeo. Então não deixe de conferir também a segunda parte, porque é a construção ali de um raciocínio. Beleza? Deus, como um modelo de paternidade a ser seguido, nós precisamos olhar para ele e imitá-lo como um pai perfeito. A paternidade de Deus é uma paternidade perfeita, na qual todos nós devemos nos espelhar e imitar essa paternidade. E um dos objetivos e dos propósitos de Jesus aqui na Terra foi estabelecer esse modelo de paternidade. E nós, como filhos de Deus, devemos seguir isso para a nossa vida e aplicar esses princípios que Deus mesmo fez na vida de Jesus. E nós, como um dos propósitos da nossa vida é parecer-nos a cada dia mais com Jesus, nós não podemos privar os nossos filhos da disciplina, da advertência, né? Por quê? Porque o próprio Deus ele não isentou Jesus dos dias difíceis, ele não isentou Jesus da cruz, ele não isentou Jesus da solidão, da traição. Tudo isso para quê? Porque Deus não amava Jesus? Não. Tudo isso para fazer com que Jesus chegasse no seu propósito, com que Jesus amadurecesse. Então nós, como pais terrenos, devemos seguir isso como padrão, o padrão de Deus, que não isentou nem mesmo Jesus, o seu filho, da disciplina, e nós não devemos isentar isso dos nossos filhos para que eles não cresçam sem disciplina e acabem aí dando um trabalho futuro para a sociedade. Bem, então a primeira razão para nós disciplinarmos nossos filhos é que os filhos, quando eles são muito mimados, eles têm excesso de carinho, eles têm o potencial de se tornar futuros delinquentes. Então, filhos que recebem excesso de carinho podem se tornar futuros delinquentes. Quantos de nós já vimos cadeias, prisões, biqueiras, né, cheias de jovens e adolescentes que a sua mãe, o seu pai, sempre passavam a mão na sua cabeça, sempre, nunca de forma alguma o contrariava ou corrigia. Por que isso? Esqueceram-se da disciplina e acabaram criando delinquentes, marginais. Crianças que crescem sem limites, elas não sabem ouvir o não da sociedade, elas não sabem respeitar as regras da sociedade. Se um filho não consegue respeitar as regras dentro de casa, que é um ambiente menor, pequeno, como que ele vai respeitar as regras da sociedade, de onde uma cidade toda respeita, um país todo respeita? Se o filho não consegue respeitar pequenas, como ele vai respeitar regras grandes? Então, os pais eles precisam saber impor limites, saber dizer não. Hoje nós vivemos numa geração que se você disser não para ela, ele vive em crise. Ele precisa de um psicólogo, se tratar. Por quê? Porque não sabe enfrentar os problemas, não sabe ter limites. E isso acaba fazendo com que os nossos filhos futuramente acabem aí dando um trabalho para a sociedade. Tem uma passagem na sabedoria bíblica onde Davi ele tinha um filho chamado Adonias. E a Bíblia diz assim que Davi nunca o repreendeu. Davi nunca contrariou o filho dele, mesmo esse filho fazendo coisas erradas, mesmo esse filho tentando usurpar o trono do próprio rei, quando ele ainda estava vivo. Sabe qual foi a consequência? Como ele não tinha limites, ele quis fazer o que dava na telha e ele fez. E a consequência disso foi que Adonias ele morreu jovem. Ele não conseguiu ter uma vida longa. Por quê? Porque ele não tinha limites, ele não era contrariado. Então, os nossos filhos eles precisam receber essa disciplina para que eles cresçam de uma forma saudável, sabendo respeitar as regras. A segunda razão pela qual nós devemos corrigir os nossos filhos é porque filhos mimados eles não se tornam bons guerreiros. Você já viu uma criança mimada sendo alguém na vida?
Muito pelo contrário, as crianças mimadas, elas não sabem resolver problemas. Você vai ao mercado e você vê aquela criança fazendo toda aquela cena, né, de querer alguma coisa, os seus pais não têm o controle daquilo. Isso é feio, e a Bíblia diz que a criança que não é repreendida, ela envergonha sua mãe. E nós precisamos aplicar essa disciplina, esses limites para os nossos filhos, para que eles não venham ser mimados. Porque se eles forem mimados, eles não vão se dar bem, eles não vão ser guerreiros. Eu acho interessante o texto de Salmo, que diz que os filhos são como guerreiros, como flechas, na mão do guerreiro. O que isso significa? Significa que só pode lançar uma flecha quem é um guerreiro. E se você não aplicar a disciplina no seu filho, ele não vai saber lançar os filhos dele. Ele não vai conseguir fazer com que os filhos dele cheguem ao propósito da vida deles. Porque eles vão ser moles, eles não vão saber resolver problemas, eles não vão saber lidar com as situações. Então, flechas ficam na mão do guerreiro e não de gente frouxa. Por isso, a disciplina é de extrema importância. Tem um episódio também onde a Bíblia conta sobre a vida de José, onde ele foi um moço ali que cresceu na casa do pai. O pai sempre dava os presentes para ele que ele gostava, ele era paparicado ali pelo pai, mas em um determinado momento da vida dele, Deus lança ele para fora da casa do pai, para que ele amadurecesse, para que ele passasse pelos processos necessários, para que ele fosse podado, cortado, para que ele fosse lapidado, para chegar mais longe, porque o tamanho do seu treinamento vai ser proporcional ao lugar que Deus vai colocar você. Então é de extrema importância os pais contribuírem, cooperarem com Deus com isso. A terceira razão pela qual os pais devem disciplinar os seus filhos é porque a disciplina ela molda o caráter da criança. A Bíblia diz assim, a vara da repreensão vai livrar o coração da criança da insensatez. O que é essa insensatez? É a tolice, é aquilo que é moralmente mal. É uma criança que ela não tem limites, ela vai fazer o que ela pensa, que acha que é certo. Por isso a disciplina ela afasta o coração da criança de ser uma criança tola. De ser uma criança que é tudo do jeito dela, que não tem limites, que envergonha seu pai e sua mãe. Então a disciplina ela vai moldar o coração dessa criança, vai tornar ela uma criança que ela vai saber se portar nos lugares. Hoje você vê com muita facilidade os pais, eles querem ficar com tempo livre, então eles entregam o celular na mão do seu filho. E aí quem educa o seu filho não é mais o pai e a mãe, mas é a internet. São influencers que acabam passando princípios errados e valores ruins para os seus filhos. São desenhos animados, são jogos. Hoje, a geração de hoje sabe todos os jogos, mexer nas redes sociais, mas a geração de hoje não sabe se relacionar. Não sabe dizer bom dia, obrigado, até logo, com licença, por favor. Hoje as crianças elas sabem o mundo virtual, mas no mundo real elas não sabem se portar. E a disciplina ela traz isso, ela faz com que a criança cresça de uma forma saudável, com um caráter aprovado. É uma criança com um coração humilde e ensinável que vai aceitar a repreensão não só do seu pai e da sua mãe, mas quando estiver numa sala de aula, o professor vai falar e ela vai acatar aquilo. Quando estiver na casa dos avós, dos amigos, vai sempre ouvir e respeitar e obedecer, porque já aprendeu isso em casa. E a quarta razão para você disciplinar os seus filhos é que a disciplina ela gera um senso de responsabilidade. Se você pegar a história dos filhos de Eli, eles não tiveram limites e por isso eles acabaram envergonhando seu pai, eles acabaram não dando continuidade no sacerdócio, porque eles não eram repreendidos pelo seu pai. E Eli ele tinha uma postura frouxa diante da correção dos seus filhos. Então a disciplina ela gera um senso de responsabilidade. Por isso que é de extrema importância, sempre que o seu filho brincar, acordar, fizer qualquer tarefa, você falar para ele, filho, você bagunçou, você usou o seu brinquedo, agora você vai aprender a guardar. Você usou esse lápis, essa caneta, esse caderno, você vai aprender a guardar. Você saiu da sua cama, aprenda a arrumar a sua cama. Você tomou o seu leite, comeu a sua comida, coloque o prato, coloque o copo na pia. Essa disciplina de colocar limites, de estabelecer pontos que parecem simples, mas eles são de extrema importância para o crescimento saudável do seu filho. Seu filho vai saber se portar e ter um senso de responsabilidade onde quer que ele esteja.
Bem, pessoal, então é isso aí. Lembrando que nós temos a parte 2 do nosso vídeo, né? Não deixe de assistir, não deixe de conferir o próximo vídeo. E se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço para você nos ajudar. Você não sabe como é importante a sua ajuda, o seu like, quando você compartilha essa mensagem, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente tem ficado muito feliz aí com os inscritos que nós temos aí no nosso canal. Cada um de vocês é precioso para nós, esse conteúdo é especial para você, especialmente preparado para você, para abençoar sua casa, sua família. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, nos ajude. Não deixe aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aí. E deixe aí também nos comentários aí o que você achou, qual foi a sua impressão, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Siga a gente também nas redes sociais, @descomplicando-lar. Nós temos postado lá todos os dias algum conteúdo. Eu tenho certeza que vai abençoar vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até a parte 2.